Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto extremamente importante para a nossa saúde, que é o consumo de proteínas. Se você tem dúvidas sobre o que é uma proteína, como consumir, quantos gramas de proteína você precisa consumir por dia, fica nesse vídeo até o final porque eu vou tirar todas essas dúvidas. Bom, eu sei que eu já fiz alguns vídeos sobre proteínas por aqui, mas eu acho que nunca é demais a gente explicar, né, o que são as proteínas. As proteínas, elas são macronutrientes que são compostos por aminoácidos. Esses aminoácidos é como se fossem bloquinhos na construção de algumas partes do nosso corpo, como por exemplo, os músculos. Quando a gente pensa em dieta, né, em alimentação, a proteína, ela também vai ajudar a gente na saciedade, ou seja, quando você come a proteína, diante dos processos digestórios, você fica mais tempo saciado, com menos vontade de sair comendo por aí num curto prazo. Mas assim, qual é a quantidade de proteína necessária que a gente precisa para consumir ao longo do dia? Para você que pensa que se você é sedentário não precisa consumir proteínas, você está extremamente enganado. Porque assim, ainda que você não pratique nenhum tipo de atividade física, como eu disse anteriormente, as proteínas, elas são extremamente essenciais para a gente construir algumas partes do nosso organismo, os músculos, por exemplo. Então, por exemplo, se você não faz nenhum tipo de atividade física, o ideal é que você consuma pelo menos 0,8 gramas de proteína por quilo. Agora, por exemplo, se você é um atleta, uma pessoa que treina bastante e pensa em ganho de massa muscular ali, uma hipertrofia um pouquinho mais exacerbada, o ideal é que você consuma pelo menos de 1,2 até 2,8 gramas de proteína por quilo de peso. Agora, se você é uma pessoa que treina bastante e quer ali fazer uma hipertrofia, ou seja, ganhar um pouco mais de massa muscular, o ideal é que você consuma de 1,2 até 2,2 gramas de proteína por dia. Mas quando eu falo aqui, por exemplo, 2,2 gramas de proteína, não quer dizer que você vai comer 2,2 gramas de proteína por quilo de peso de um pedaço de frango. A gente tem que lembrar que a carne, por exemplo, ela não é só composta de proteínas, a gente tem outros minerais e outros macronutrientes, como carboidratos e gorduras. Então, é ideal que você sempre conheça a composição daquele alimento que você está ingerindo para você ter certeza de quanto de proteína você está comendo naquela porção. Agora eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, se você é dessa pessoa, né, que treina ali um pouquinho mais e quer ganhar mais massa muscular e pesa, por exemplo, 70 quilos, quanto de proteína você tem que consumir? Ou seja, você tem que consumir de 184 até 84 gramas de proteína por dia. Mas é óbvio que isso também vai depender da capacidade do seu treino, se você tem alguma restrição para o consumo desse macronutriente. Por isso que cada caso é um caso e a gente precisa ter um tratamento individualizado para cada pessoa. E aí você pode me perguntar, mas quais são as fontes de proteínas? A gente tem proteína tanto em alimentos de origem animal quanto de origem vegetal. Então, quais são as proteínas de origem animal? Então, a gente tem as carnes, né? Carne vermelha, carne de boi, carne de porco, o peixe, por exemplo, também, e o frango. Já uma outra fonte de proteína de origem animal que é extremamente importante e é super versátil é o ovo. E além do ovo, a gente tem iogurte, leite, queijo, todos os derivados do leite de origem animal também são fontes de proteínas. Mas assim, e quem é vegetariano, vegano, também tem essa necessidade de comer proteínas? Sim, você também precisa comer proteínas se você é vegetariano ou vegano. Agora, a questão é como conseguir essa proteína. Então, essas proteínas, elas estão ali em alimentos como grão de bico, feijão, lentilha. Todos esses alimentos, eles são grandes fontes, né, de proteína, mas o ideal é que se você é vegetariano, você consiga diversificar cada vez mais a sua dieta para que você não fique com déficit de macronutrientes, principalmente as proteínas. E eu já falei aqui para vocês, inclusive, no outro vídeo, sobre a proteína do soro do leite, que é o famoso whey protein, que é uma estratégia bem interessante para quando a gente está ali na correria do dia a dia ou a gente precisa de um aporte maior de proteínas ao longo do dia. Então eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo para você não perder essas orientações. Agora, um grande mito, né, que as pessoas falam por aí, comer muita proteína faz mal? Tem gente que acha que comer muita proteína vai fazer mal para o rim. E eu já digo de antemão que não. Isso não é verdade. É óbvio que se você tiver algum problema renal, alguma restrição, você precisa sim procurar um médico para verificar a quantidade de proteína que você pode consumir sem prejudicar, sem piorar ali a sua doença crônica.
Mas para pessoas saudáveis que não têm nenhuma doença, isso é extremamente mito. Agora, uma outra coisa que eu sempre escuto é: proteína ajuda a perder peso? Sim, gente, proteína ajuda a perder peso. Como eu já falei, né? A proteína ela aumenta a nossa saciedade e ela ajuda a gente a comer nos intervalos maiores. Ou seja, essa estratégia sempre vai ajudar com que você consuma menos calorias, faça o déficit calórico para você conseguir emagrecer da forma adequada. E além disso, conforme a gente come mais proteínas ali de forma equilibrada, a gente tem uma maior construção de massa muscular, que também vai ajudar na perda de peso. E uma outra grande pergunta que eu escuto aqui é: que horas do dia que a gente tem que comer essa quantidade de proteínas? O ideal, os estudos demonstram que essa fração de proteína ela tem que ser consumida igualmente ao longo do dia. Ou seja, não adianta você comer um monte de proteína no café da manhã e não comer nada no almoço e no jantar. E vice-versa. Também não adianta comer muito lá no jantar e não ter o aporte de proteína necessário ao longo do dia. Então isso é importante para você ter os resultados que você está esperando aí com a sua dieta. Bom, pessoal, espero ter esclarecido aqui para vocês essa questão do consumo de proteínas. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com as pessoas que também possam ter essas dúvidas. E se você não quer perder nenhuma novidade desse canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Bom, muito obrigada por você ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.